Hello there, English learners and lovers, aprendizes da língua inglesa. E hoje aqui vem Dan Teacher novamente te dar uma super dica aí de inglês, dada para o uso dessas duas palavrinhas aqui, ó, above and over. O pessoal fica esses vídeos aí, essas teorias de que gramática não deve passar gramática. Gramática faz parte também do aprendizado. Só que hoje em dia a gente também fala de gramática baseada em corpus, que é o uso da língua real, né? Então, a gramática baseada em uso da língua. Como que é o uso da língua? Vídeo, por favor, já deixa aquele like e me siga aqui no canal do YouTube. Então, a gente vai entender que às vezes, em alguns contextos, o above e o over podem ser usados na mesma frase, ou seja, intercambiavelmente, né? Interchangeably. Ou seja, eu posso usar tanto o above quanto o over em determinado contexto. E esse contexto ele explica aqui, ó. When we use above as a preposition, ou seja, quando a gente usa o above as a preposition, significa mais alto que, ou seja, num nível mais alto que. Eu posso traduzir como acima, né? Acima ou sobre, né? Vai ter essas duas traduções aceitas. Over, eu posso traduzir também como acima ou sobre, dependendo do contexto aqui, ó. O significado está próximo da preposição over. Nas frases a seguir, pode ser usada over pode ser usado ao invés de above. Aí ele está dando os exemplos aqui, ó. As ondas vieram acima da sua cabeça e ela começou a gritar. As ondas vieram, so the waves came up above her head and she started screaming. Ou the waves came up over her head, ou seja, acima da sua cabeça, ou você poderia traduzir sobre a sua cabeça também. Tranquilo. Então, as ondas vieram acima da sua cabeça ou sobre a sua cabeça, né? Que a gente pode traduzir tanto acima ou sobre, né? Tá um nível acima, né? Mais alto que. Olha aqui, ó. Mais alto que. Então, esse contexto permitiu aqui, ó. Ela é uma piloto nervosa, ou uma voadora nervosa, né? She's a nervous flyer. It's a pilot, né? Ela é uma voadora, ela é uma piloto nervosa. Mas, but, uma vez que o avião subiu acima das nuvens, ela começou a relaxar. Mas, uma vez que o avião chegou acima das nuvens, né, ou por cima das nuvens, né, sempre é um nível acima de. But once the plane got over the clouds, or once the plane got above the clouds, she started to relax. Então, se tivesse sentido de estar com um nível acima de alguma coisa, ele indica que pode ser usado intercambiavelmente. Over city. É o mesmo exemplo aqui, ó. Eu posso usar, ó. The plane, the city. Ou, né, que é o passado de fly, above city. Por cima, né? Por cima da cidade. Pode traduzir como por cima. Por cima, você pode usar os dois aí. Over, complexo, né, gente? Queima os miolos da gente, saber que são duas palavras diferentes, mas que em alguns contextos, a gente usa outro. Mas vamos facilitar isso agora, destrinchando os outros usos delas aqui, mais para baixo. Ó. Tenho outros exemplos aqui, ó. We use above but not over to refer to things that are at the upper or
higher level. A gente usa o above, mas não o over, para se referir a coisas que estão em um nível mais alto. Aqui, ó, vamos ver aqui, ó. They live in that chalet house, or they live in that house above the village. Aqui nesse contexto, we usually use above but not over when there is no contact between the things. Então, quando não há contato entre as coisas, a gente usa o above, que é acima de, né? Está encostando uma coisa na outra. Mas vamos voltar aqui para esse exemplo, ó. Então, aqui nós temos o above, ou seja, o vilarejo, né? A vila ou vilarejo, a casa está acima do vilarejo, ou seja, ela está um nível acima. Ah, mas por que eu não posso usar over, sendo que aqui o avião voou acima da cidade e eu pude usar tanto o over quanto o above? Porque aqui, se eu usar o over, dá a impressão de que eu estou falando que a casa está em cima da vila, encostando nela. Entendeu? Fica parecendo que esse over the village pode ser também no sentido de depois de, né? Passou a vila e tá lá a casa. Mas aqui é no nível acima. Então, se eu usar o over, eu posso confundir o significado. Então, num nível acima. Se eu usar o over, eu posso confundir nesse contexto. Nesse contexto aqui não, porque é por cima da cidade, eu estou voando, é por cima da cidade ou sobre a cidade. Qualquer um dos dois eu posso usar de forma intercambiável, né? Eu posso trocar um por outro. Beleza, então a gente sabe que above é acima, não encosta, né? E é um nível acima. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo que ele colocou como errado, ó? Esse texto que eu coloquei para vocês, a referência é do site do dicionário de Cambridge, tá? Aqui, ó, Cambridge Dictionary. Usually use above but not over when there's no contact. Então ele está falando aqui, normalmente a gente usa. Por que ele está falando normalmente? Porque aqui a gente já viu que eles podem ser usados às vezes na mesma frase, no mesmo contexto eu posso usar ou um ou outro. Mas aqui ele fala, normalmente a gente usa o above e não o over quando não há contato com as coisas. Over ou on top, que é no topo de, né? Ou em cima de alguma coisa, quer dizer que está encostando. Então, o over, além de querer dizer sobre, por exemplo, o avião está sobre a cidade. A gente sabe que o avião não está encostando na cidade. Mas eu tenho contextos em que se eu falo, por exemplo, the book is over there on the table. Então, o livro está ali sobre a mesa. Então, o livro está encostando na mesa e eu só posso usar o over, não o above. Porque o above ele está acima num nível que não encosta, entendeu? Mas o over eu posso usar para os dois. Eu posso falar que está sobre, dependendo da frase, né? A frase, o avião está sobre a cidade. Eu estou querendo dizer que o avião está acima ou em cima da cidade, mas não está encostando nela. Está um nível acima. Então, aí nesse contexto, eu posso usar o over ou o above. Mas no caso de ele, ele fez ela ficar confortável. Não, eles, né? Eles fizeram ela ficar confortável, colocaram cobertor sobre ela. Nesse caso, eu não tenho como colocar o above, porque o above, lembra que está falando aqui, ó, não tem contato. Então, não tem contato entre as coisas. Então, eu nunca posso usar eles fizeram ela, colocaram ela confortável, fizeram ela confortável e colocaram um cobertor acima dela. Tá. Então, they made her comfortable,
Ou seja, fizeram ela ficar confortável e colocaram cobertor em cima dela, ou seja, com contato, encostando. Então, para essa situação, eu só uso over. They made her comfortable and put a blanket over her. Aí, se eu colocar com above, tá errado. They made her comfortable and put a blanket above her. Tá. Porque o above é sempre um nível acima sem contato, ok? E o over posso colocar no exemplo com contato. Na verdade, quando tem contato, eu só posso usar o over, tá, gente? Então, é essa que é a dica aí principal da gente ter uma noção de diferença. Vão ter outros usos, mas se eu tenho um uso em que eu estou falando sobre no sentido de acima, então eu posso usar os dois, né? A gente normalmente usa over e não o above com números. Então, a gente tem mais uma dica aí de que over eu uso sempre com números. Então, I get over 60 mails a day. Então, eu recebo mais de 60 e-mails por dia. Eu não posso falar I get above 60 emails a day. Não dá. Porque esse aqui eu uso, eu sei que a gramática está me falando que pelo uso eu normalmente uso o over e não o above quando eu estou usando com números. Então, mais outra dica: above não usa com números. Usa com números o over, beleza? Então, toda vez que eu estou falando de números, boto o over lá. Então, for over 60 years, por mais de 60 anos, né? Aqui, ó. For over, vou colocar aqui, ó. For over 30 years, I worked for that company. Por 30 anos eu trabalhei para aquela empresa, né? Então tem mais essa dica aí. Se você pesar mais de 100 quilos, então você pode começar uma dieta. Então aqui eu sempre vou usar o over com números. Tá fácil a dica, né? If you weigh over 100 kilograms, then you may need to start a diet. Se você pesar mais de 100 quilos, você deve precisar de começar uma dieta. Se você pesar mais de 100 quilos, você deve precisar de começar uma dieta. Aqui não caberia o above, ok? Então vamos lá, ó. Aí ele coloca um alerta. Se a gente estiver falando de temperatura em relação ao zero, a média, a gente usa o above e não o over. It was 3 degrees above zero. E não it was 3 degrees over zero. Então, olha só, quando a gente fala de temperaturas em relação ao zero, olha o uso aqui, a pegadinha, hein? Estou usando números, mas nesse caso é uma exceção à regra. Então, se eu estou falando de temperatura e é sempre acima de zero ou abaixo de zero, eu vou usar below zero, que é o contrário de above, né? Below zero degrees ou above zero degrees. E não over zero, né? Então, ele está sempre em relação ao zero ou à média. Quando você usar a palavra zero ou usar a palavra média, que é average, você vai usar o above e não o over, ok? Próxima. Quando a gente se refere a temperaturas em outros contextos, aí normalmente a gente usa o above ou o over. Por exemplo, a temperatura está acima de 30 graus. The temperature is above 30 degrees. Or the temperature is above or the temperature is above 30 degrees. Or the temperature is already above, or the temperature is already over 30 degrees. Então aqui a temperatura está ou above 30 degrees ou over 30 degrees, para esse contexto, tá? Porque aqui eu não estou usando uma referência que é acima de zero ou abaixo de zero, ou acima da média ou abaixo da média. Se você estiver falando acima da média ou abaixo da média, ou acima de zero ou abaixo de zero, você vai usar o above. Above zero, below zero.
Typical errors. We don't use over to mean higher level. Então, olha o erro comum. A gente não usa o over quando a gente está falando do nível acima. Lembra que tem que... O over normalmente tem que estar encostando? Ou dependendo do contexto, é sempre um nível acima, eu sempre uso above. Então, ó, se eu estou falando nível acima e eu ainda uso a palavra level, most of the race is 500 meters above sea level. Então, a maior parte das corridas, a maioria das corridas é 500 metros acima do nível do mar. Então, é sempre above. Não posso falar most of the race is 500 meters over sea level. Tá, é above sea level, ok? Próximo aqui. A gente não usa o above quando uma coisa toca ou cobre a outra. Então, quando a gente está falando, o cobertor vai ser over, né? I put a blanket over her. Eu coloquei um cobertor em cima dela. Pour some ice cream over the tart and serve it warm. Então, coloque, derrame. Pour é derramar. Derrame um pouco de creme sobre a torta e sirva ela quente. E a sirva quente. Né? Pour some cream above the tart? Não dá, porque aí é um nível acima. O above geralmente é acima de. Então eu não vou derramar creme acima de. Não, nesse contexto aqui eu uso over porque está encostando. Lembra do contato? Se tiver contato, é over. A gente não usa above with numbers. Novamente, aqui a gente não usa o above com números porque a gente está falando de números de forma genérica, né? 100, 200. Ó, mais de 100, mais de. Se eu estiver falando mais de, é sempre over. Então, mais de 100 pessoas reclamaram sobre o programa. Mas lembre-se, tem a pegadinha do warning aqui que ele colocou. Ó. Se for temperaturas em relação ao zero ou à média, aí eu uso above. Eu estou falando de números, mas novamente eu tenho uma pegadinha, uma exceção à regra, tá? Então, acima de zero, abaixo de zero, eu estou falando de número, mas o significado é acima de, abaixo de, não a mais, né? Não mais que, ou mais de. Que aqui no caso, ó, mais de, não acima ou abaixo de, né? Mais de 100 pessoas reclamaram sobre o programa. Falando mais de 100 pessoas, né? E aqui eu tenho uns exemplos de tradução, né? Igual eu tô falando, o over, a primeira tradução que aparece, ó, mais de. Tá vendo, ó? The multinational has subsidiaries. The multinational has subsidiaries in over 100 countries. Então, a multinacional tem subsidiárias em mais de 100 países. Então, mais de. Subsidiárias ou filiais, né? The book costs over $100. Então, o livro custa mais de $100. Então, toda vez que eu estou falando de número, com exceção de temperatura em relação ao zero, ou a média, né? Estou falando de números, eu vou usar o over. The book costs over $100. O livro custa mais de $100. Os aviões voam sobre as nuvens. Aqui eu posso tanto colocar o fly over ou fly above, lembra? Olha lá, ó. Os aviões voam sobre as nuvens. The plane is flying over the ocean. O avião está voando sobre o oceano. O avião está voando sobre o oceano. Aqui nesse contexto cabe tanto eu falar o avião está voando sobre o oceano ou o avião está voando acima do oceano. Isso que nesse contexto eu posso usar o over ou o above. Vamos lá no exemplozinho lá, ó. Aqui, ó. Olha lá, ó. O avião estava voando sobre as nuvens ou acima das nuvens. Posso até mudar aqui, ó, acima das nuvens. Por isso que esse exemplo é o exemplo em que eu posso inserir tanto o above quanto o over. Estou falando sobre ou acima e cabe os dois na mesma frase. Tomar cuidado porque são exemplos específicos, tá? Quando eu estou falando, por exemplo, que alguma coisa está acima da outra, está um nível acima da outra, e eu posso usar o sobre, né? Sobre num nível acima que não encosta, que não esteja encostando.
Então, eu estou acima das nuvens, eu estou sobre as nuvens, mas não estou encostando nas nuvens, né? Então, eu posso usar o over ou o above. Então, aqui eu tenho a tradução. Claro, eu tenho outros usos para above ou para over, que eu não coloquei aqui, mas, por exemplo, above all, ou seja, acima de tudo, é importante estar saudável. Acima de tudo, é importante estar saudável. Above all, it's important to be healthy. Aqui eu estou usando o above como advérbio, não como preposição, tá? Above all é uma expressão muito comum lá. Fundamentalmente ou em primeiro lugar. Em primeiro lugar, é importante estar saudável, ou acima de tudo, lugar, né? E o over, eu tenho a expressão também over and over again, que eu vou deixar aqui como final, a expressão over and over, que quer dizer repetidas vezes. I have to tell my children over and over to lunch. Eu tenho que dizer para meus filhos, para minhas crianças, repetidas vezes aqui, ó. Eu tenho que dizer para meus filhos repetidas vezes para comer o almoço, para almoçar. Hey, come and have lunch quickly. I have to tell my children over and over to eat lunch. Então, essa é uma outra forma de usar over, que é uma expressão idiomática, né? Então é isso, galera. Espero ter ajudado aí a esclarecer as dúvidas da diferença entre over and above para vocês. Se você gostou desse vídeo, por favor, já deixa aquele like e me siga aqui no canal do YouTube. Bye and have a nice day.